Olá, internet, eu sou Bruno Guerra, cineasta, e assisti Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas, e aí? Funcionou isso de colocar terror nos filmes da Marvel? Bom, a gente vai saber se vale o seu tempo. Bora lá? E começando pelo que todo mundo quer saber. Quais são os personagens que estão no filme e tudo mais? Obviamente eu não vou falar, isso daqui é sem spoilers. O filme saiu, acho que ontem, antes de ontem. Então, mas tem um fanservicezinho que todo mundo que vai assistir vai gostar, com certeza. Alguns personagens, eles já foram apresentados no trailer mesmo e nos teasers. A gente sabe da presença dos Illuminati, a gente sabe da presença do Professor Xavier. Tava tudo no trailer do filme. E isso é apresentado. Guerra Infinita, vocês lembram, né? Que teve o Hulk correndo e tudo mais, e na hora não tinha Hulk. A Marvel costuma dar essas trolladas, mas nesse filme tá tudo bem presente. Mais ou menos! Eles estabelecem os personagens, por mais que as aparições de vários deles sejam curtas, você ainda entende a história dele com os outros personagens secundários também. O roteiro em si, ele apresenta algumas falhas de ritmo. É tudo muito atropelado, porque eu entendo que eles queriam dar um ritmo mais frenético, eu adoro filme frenético, mas foi atropelando uma coisa, foi atropelando a outra, e até que algumas partes da história parecem com alguns furos de roteiro. Por exemplo, o personagem chega em determinado lugar de outra dimensão, e aí ele tem que encontrar um lugar, e ele vai dobrando a esquina e ele encontra esse lugar, sendo que é um universo completamente diferente, sabe? As coisas vão acontecendo muito rápido, muito aceleradas. No primeiro ato do filme, você já entendeu o filme inteiro, pra onde é que ele vai. Ah, é? Eu sei tudo sobre você. É melhor não ir esperando um filme do Shyamalan, que tem um puta plot twist no final, que vai distorcer completamente o sentido do filme. Esse filme dá mais pra Noite de Lobos, que é um filme onde, apesar de não ter esse plot no final, ele vai te apresentando várias surpresas no decorrer do filme. E isso faz com que Doutor Estranho 2 não seja um filme previsível, porque a gente sabe para onde o filme está indo, mas a gente não sabe o que está acontecendo ali nesse caminho dele, e são várias cenas surpreendentes que vão aparecendo, e enfim, de personagens e tudo mais, que isso vai mantendo a gente fixo no filme. E eu tô dizendo que o roteiro ele é bem atropelado, as coisas vão acontecendo muito rápido, pelo menos em determinados pontos, mesmo ele sendo um roteiro frenético, mas ele é simples também, porque, por exemplo, se fosse um roteiro onde todos os personagens secundários fossem abordados ali, uma peça ligada na outra, e se faltasse qualquer peça não dava para entender o filme, seria um filme complexo demais, seria um filme difícil até de digerir, e a Marvel não costuma fazer nenhum Donnie Darko. Pelo menos até agora ela não trabalhou nesses filmes complexos. Não estou dizendo que os filmes da Marvel são rasos, mas eles são fáceis do espectador conseguir se envolver com a trama sem ter que ficar especulando demais na história, o que está acontecendo, como é que eu vou entender isso e tal, até terem as grandes reviravoltas e tudo mais. Um outro ponto positivo e negativo ao mesmo tempo do filme é a trilha sonora, porque os personagens estavam tendo uma ação e a trilha estava em um outro tom. Por exemplo, eu não estou dizendo que as coreografias de luta da Marvel são ruins, porque elas são muito boas na maioria das vezes. As lutas com magia também foram espetaculares. Mas, por exemplo, digamos que eu estou fazendo esse movimento aqui e a trilha está desse jeito. Não faz sentido uma trilha tão exagerada para essa ação, entende? E por mais que a coreografia de luta seja boa, que os planos, os ângulos de câmera estivessem bons, uma trilha com um ritmo muito mais alto, muito mais forte do que deveria estar, ela vai ser até um desserviço, porque ao invés dela estar dando o sentimento
da cena, o sentimento que a cena precisa, ela vai estar contrapondo com uma coisa que vai deixar o filme mais exagerado, porque a trilha vai soar exagerada e aí a cena vai soar exagerada mesmo estando muito boa. Isso é um ponto negativo, mas em compensação tem uma cena em que a trilha é o destaque e nossa, essa cena é muito boa, é uma das minhas favoritas de todo o filme. E vocês vão entender na hora porque a trilha ela funciona quase como um musical, uma coisa mais teatral e enfim, é difícil falar dessa parte sem spoilers, vocês vão entender, a trilha tá bem. Não só trilha sonora, mas principalmente desenho de som. Porque trilha sonora é basicamente a música instrumental que está tocando ali no fundo enquanto estão acontecendo as coisas. O desenho de som é, por exemplo, eu tenho uma claquete e eu vou bater essa claquete. E agora vocês não escutaram um som de claquete, vocês escutaram um som de urso. Saca? O desenho de som ele vai misturando os sons de outras coisas. Mas, novamente, nem tudo é tão bom assim. E o uso de CGI é uma coisa que realmente me incomodou bastante. A Marvel ela tem usado bastante os efeitos gráficos, mas eu optaria nesse filme, pelo menos, em vários outros. A gente sabe que aquela cena final de Pantera Negra, meu Deus, o que foi aquilo? Aquela luta final que eram uns bonecos de PlayStation 2. E uma coisa é tipo, o personagem vai levar um tiro. O personagem levou um tiro, a gente quer mostrar a cápsula atravessando a cabeça do personagem e tudo mais, e aí substitui o ator pelo CGI. Dá pra fazer efeito prático, né, que fica bem melhor, mas tudo bem. Aí substitui o ator pelo CGI, a bala atravessou, já corta pra um outro plano, uma outra cena, alguma coisa assim. Que é pra não manter o espectador vendo aquelas imperfeições. Mas não foi o que eles fizeram. Eles substituíram completamente os atores por CGI, por computação gráfica, e ainda deixaram o personagem ali caído ou parado e tudo mais pra gente apreciar esse defeito especial. E isso foi uma coisa que incomodou, porque dependendo do filme, dependendo do orçamento, dependendo de como fica o produto final, isso vai te tirar completamente do filme. Me incomodou bastante porque não foi só uma cena, foram várias onde aconteceu isso e não tinha necessidade. Eu faria com efeito prático. Mesclando efeito prático e efeito gráfico é uma fusão que dá super certo e eu adoro fazer isso. E botar bastante movimentos de câmera para suavizar mais essas coisas que não estão tão boas assim, entende? Para dar uma disfarçada. Botava bastante trabalho para direção de arte, para produzir maquiagem e tudo mais, para poder deixar tudo mais organizadinho, mais certinho, porque efeito prático costuma envelhecer bem melhor. Eu sei que eu já disse isso, mas ponham isso na cabeça de vocês. Põe isso na sua cabeça, Marvel. Como se a Marvel estivesse me escutando agora. Mas, enfim, sobre CGI é isso. Um ponto positivo também é a montagem experimental. Porque não só montagem, mas direção e direção de fotografia. Teve muita coisa muito diferente na linguagem audiovisual, pelo menos que era abordada pela Marvel, que ela não costumava usar, e ela usou aqui nesse filme. E faz todo sentido usar nesse filme, porque é um filme que fala sobre o multiverso, sobre possibilidades e tudo mais. Agora, o ponto negativo é que não deu muito certo. Quando a gente experimenta muita coisa dá errado. Só que quando era pra chegar no espectador, era pra chegar só as que deram certo, né? Mas ainda assim, muitas dessas transições que usaram, muitos ângulos não deram certo, não funcionaram, não porque eles não eram bons, eles eram super válidos. Só que eles não pareciam se encaixar naquele universo, entende? E é tipo, sei lá, a gente tá num mundo onde é tudo de gelo e aí tem uma vinheta vindo de fogo, assim, saca? Isso não tem no filme, foi só um exemplo super exagerado que eu usei agora, mas é como se fosse isso. Era um efeito bom, mas não encaixava direito no universo
não parecia que era feito para aquilo ali. Parecia que era uma coisa aleatória que foi jogada. E isso deu um pouco de desânimo em algumas partes do filme. Mas algumas coisas deram muito certo. Muito mesmo. E uma delas é a correção de cor e o color grading do filme. As cores do filme. Porque eu achei que eles iriam optar por cores mais sombrias, uma coisa mais penumbra, uma escala de cor mais cinzenta ou até azulada. Isso antes de saírem as primeiras imagens do filme, claro. Porque foi dito pra gente que era um filme de terror, o primeiro filme de terror da Marvel. Mas eles deixaram tudo bem colorido, como é o traço da Marvel, sim. E mesmo assim, a gente manteve, claro, em várias partes, tiveram cenas mais escuras, mais densas visualmente, mas ainda assim, no geral, foi um filme colorido nível Marvel. Aqueles aspectos super clássicos do terror, que muitos deles foram usados, alguns eles acertaram, outros não, e o jumpscare é um exemplo desses que não tinha necessidade nenhuma de usar, nenhuma produção tem necessidade de usar, quando não é uma ameaça real, mas ainda assim muita gente insiste em fazer isso, mas isso é assunto para um outro vídeo focado só em filme de terror. O que se adequa e o que não, e aí se vocês quiserem eu posso trazer aqui. E um outro ponto positivo do filme é a representatividade. Esse é o filme do CM da Marvel que tem a primeira super-heroína latina. Uma coisa que já deveria ter acontecido há bastante tempo. Mas que bom que aconteceu agora, né? E além de representatividade latina, temos barulho. Além de representatividade latina, temos... Pera, pelo amor de Deus. Parece que tá ao redor, assim, tá todo mundo cerrando alguma coisa ao redor daqui. Foi. O barulho foi feito. E além de representatividade latina, a gente tem também nesse filme representatividade LGBT e representatividade preta. E vocês lembram quando chegou a Capitã Marvel e o Kevin Feige disse esse é o ser mais poderoso que nós temos na Marvel hoje? E é uma mulher, e muita gente torceu o nariz. Agora nesse filme que, além de um dos seres mais poderosos da Marvel ser mulher, é também uma mulher preta. E isso é muito importante de se fazer. Oi! Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Tá bom. Eu ainda não acredito que eu comprei os ingressos errados, eu comprei pra Isso é muito burro. Olha a audácia desse filho da p... Você precisa fazer muita terapia. Você precisa. Bipolar, tripolar, quadripolar, quintupolar. Tá bom. Muitas pra si palavras também, que é difícil de dizer. Olha pra si também. Ah, eu olho. Eu sei que eu sou insuportável. Bruno, pelo amor de Deus, como você deve ter clicado no primeiro site que apareceu e na hora tu foi, pediu nesse site que apareceu e na hora pediu ingresso pra São Paulo. Assim, em minha defesa,